Então, deixa eu falar aqui pelo menos uns 10 minutos sobre um pouco, uma história muito breve da ciência, e isso é importante porque eu acho que como o tema é sobre as noções breves, né, sobre o universo científico, eu acho que a primeira coisa que a gente entender é o que é ciência, né, acho que esse é o primeiro ponto, de onde veio, e se de fato a graduação que vocês fazem, que eu fiz, isso se enquadra no mundo científico, tá? Então, a primeira pergunta que nos vem hoje à noite com esse tema que me veio, né, quando foi proposto, é o que é ciência de fato, né? Então, a ciência como tal, como a gente tem hoje, o que a gente está discutindo, ela não é nova, tá? Ela começou na Grécia Antiga, tendo como base a filosofia ela é a base de todas as ciências, porque o que se preconiza como ciência, né, e ciência vem do latim, e que significa conhecimento, tá? O ato de conhecer, de buscar conhecimento. Então, a Grécia Antiga ela foi o berço dessa busca por conhecimento, e foi daí que se estabeleceu como a ciência, a busca por entender as coisas, entender o funcionamento do universo, entender e dominar, de fato, as leis da natureza. E a gente teve ali todo um período, né, que aí não nos cabe a gente entrar em grandes detalhes, de filósofos que a gente coloca como pré e pós-socráticos, né, que começaram ali antes de Cristo, Tales de Mileto, aí o Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, uma série de filósofos que tentaram compreender como o universo funcionava, o corpo humano funcionava, e também responder a alguns questionamentos que se haviam na época acerca de astronomia, física, matemática. Tá? Então, um período extremamente rico em relação ao conhecimento, por mais que seja rudimentar, mas para a época extremamente avançado. Então, para você ter noção, a própria compreensão do funcionamento do corpo humano, ele se deu bem antes de 400 a 200 anos antes de Cristo, já se teve a base dentro da filosofia do que a gente veio conhecer anos depois como fisiologia médica, né? Então, a fisiologia que veio muito depois, como ciência de fato, mas ela teve ali, em cima do conhecimento colocado por Aristóteles, as suas primeiras perguntas, né, quando ele tentou descobrir, trazer ali um sentido amplo de como era que o corpo humano funcionava, sobre o que ele chamou de líquidos primordiais, o que era linfa, o que era sangue, tá? Então essas perguntas elas vieram sendo norteadas e, como eu falei, foi a base do que anos depois a gente determinou como fisiologia, tá? Então essa época ela foi extremamente rica na produção de conhecimento, ou seja, a gente está agora em 200 anos, a gente tem aí 250, 200 e 500 anos, durante 600 anos atrás, essas perguntas, elas já estavam sendo colocadas em pauta na sociedade da época. E aí, a da anatomia, ela, por incrível que pareça, por mais que a filosofia, né, ela tenha se estabelecido como ciência, basicamente ali 600, 400 anos de Cristo, né, com os pré-socráticos na Grécia Antiga, a anatomia e a tentativa de compreensão do corpo humano já se deu muito antes. Se você pegar, acho que o Diego deve ter mostrado essa foto para vocês, de algumas peças arqueológicas, já se tem relatos na história de técnicas cirúrgicas que eram realizados 1000 anos antes de Cristo, tá? E que levantam a hipótese que provavelmente essas pessoas tenham sobrevivido, como, por exemplo, a técnica de trepanação, né? Então, quando essas peças extremamente antigas,
os pesquisadores começaram a perceber que ela havia sinais de cicatrização na borda, né, de ossificação, um sinal que a pessoa passou por essa técnica, provavelmente para diminuir a pressão intracraniana, e sobreviveu, por incrível que pareça, pelo menos durante alguns meses, porque há indício de cicatrização. Então, isso mostra que desde aquela época, tentar entender e trazer, através de um conhecimento, um alívio a uma dor, já estava em pauta na sociedade mesmo que rudimentar. Tá? E aí isso veio caminhando durante esse interesse por perguntas, responder perguntas, sanar dores através da resposta dessa pergunta, ela vem caminhando com a humanidade até os dias atuais. E foi esse questionamento sobre as coisas que fez com que nós tenhamos hoje a sociedade com boa parte, né, de algumas perguntas que tinham lá atrás respondidas e outras para responder. Mas a gente tem uma ciência muito mais estabelecida, sem sombra de dúvidas. E aí a gente vê, por exemplo, de 2000 anos antes de Cristo para trás, quando a gente pula para frente, a gente vê que essa a busca por conhecer ou entender o corpo humano, ela teve presente ali no período do Renascimento, de 1500 até agora, quando se houve ali toda uma busca por conhecer o corpo, a anatomia do corpo, e ela começou a estar presente, por exemplo, em livros, em obra de arte, em peças teatrais, tá? Então a gente tem aqui a capa do livro de anatomia, né, da 1500, primeiro, quando a gente traz ali já desenhos mostrando o corpo humano em poemas também, poemas enaltecendo o corpo humano. Isso parece besta, mas 1500, gente, não se podia ainda, não era permitido, basicamente, foi quando começou, né, a se fazer o processo de necrópsias. Então, assim, o corpo humano era quase que, não totalmente, mas boa parte desconhecida, né, então você tinha uma ciência que era feita de modo meio obscuro e tudo mais. Então, por mais que essa ideia, colocar o corpo humano em pauta nessa época, parece coisa para nós hoje muito normal, na época não era, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma obra de Shakespeare, uma frase que ele vai falar um pouco do corpo humano, né, que é uma obra-prima, é seu corpo humano, que é uma nobreza pela razão, infinita incompetência. Isso demonstra, assim, um interesse, né, dessa época para o entendimento do corpo humano. Outros quadros também são quadros extremamente conhecidos, que é a lição de anatomia do Dr. Tupi, tá? Esse é um dos quadros mais famosos que a gente tem, mostrando as primeiras necrópsias, né, da época, e que as pessoas ficavam lá, outros pesquisadores, né, em volta ali de uma aula de anatomia, tentando entender um pouco, o mínimo, né, sobre o que estava acontecendo ali, sobre as estruturas que eram mostradas na época. Esse quadro é um dos mais icônicos, né, inclusive para quem é da área de anatomia. Então vocês aí que são da Liga de Anatomia, aí então, vocês vão ver isso bastante aí quando falar de história da anatomia, tá? Porque marcou uma época de interesse sobre o corpo humano. E aí, o interessante é que, para a gente só concluir essa parte histórica, que se a gente perceber a ciência como tal, lá do período grego, que começa com a pergunta dos pesquisadores pré-socráticos, até você começar ali com 1500 no Renascimento, com perguntas mais direcionadas, né, para o corpo humano, a gente percebe que isso caminhou, essas perguntas, essa filosofia, junto com o entendimento anatômico. Se você perceber, olha que interessante eu não sei se você já viu nessa linha do tempo, sobre o quanto a ciência evoluiu e também como essa evolução acompanhou o ato de se fazer necrópsia, tá? Então, a gente percebe que, basicamente, ali antes de Cristo, havia uma proibição, porque tinha uma questão religiosa, né, envolvida com o ato de se fazer necrópsia. Então, era
era a violação do corpo humano não era permitido, tá? Basicamente ali 1500 anos de Cristo, totalmente proibido, a não ser os egípcios que faziam na época por embalsamar, né, o corpo humano. Então, e isso se faziam por conta de um ato, era um ato religioso, então era permitido. E boa parte do pouco conhecimento que se tinha de corpo humano veio dessa época, inclusive o próprio entendimento de câncer, né, tinha os primeiros narrativas que se tinham sobre uma doença enraizada foi dos egípcios por conta dessa técnica aí de balsamar o corpo humano. E aí você vê que a gente vem caminhando basicamente aqui, ó, os egípcios fizeram poucas ali, algumas necrópsias entre aspas, né, mas depois a gente vem no período ali de 300 a 400 anos de Cristo, que foi no período grego, onde se começou a ter a base da filosofia, tá? Houve as primeiras necrópsias nessa época, depois se cessou novamente, e a gente volta ali no período do Renascimento, com a possibilidade de fazer necrópsia, foi quando teve um boom em relação ao entendimento da anatomia e da ciência como tal. Então, a anatomia, o entendimento anatômico, ele evolui junto com a ciência, que é o conhecimento, tá? Ciência, ela significa conhecimento. Então, vejam que primeiro se houve o questionamento de alguém. O que se tem no corpo humano, o que faz o corpo humano, como é que funciona, de onde vem esse líquido, para onde vai, tá? E houve uma tentativa de responder através dessas necrópsias e, consequentemente, a ciência evoluiu, né, de maneira rápida, né, de 1500 para cá, com essa possibilidade de se fazer a necrópsias e se buscar metodologias para responder essas perguntas. E aí a gente percebe que, posteriormente, né, junto com essa possibilidade de se fazer essas necrópsias e tudo mais, e eu vou só falar uma curiosidade para vocês, outra parte do funcionamento que se deu nessa época, né, do corpo humano, do entendimento, se veio através de vivissecção, tá? Isso é uma parte... A ciência tem o seu lado obscuro, tá? Para quem nunca ouviu falar, vivissecção é você fazer ali uma secção, né, da pessoa viva, tá? Então, tira uma parte do braço, vê quanto é que sobrevive, tira um órgão, vê se ele vai sobreviver sem. Então, houve ali, boa parte ali no Renascimento, um pouco para frente também, técnicas de vivissecção, tá? Quem for estudar história um pouco da ciência vai ver sobre isso, tanto em humanos como em animais. Só que humanos eram feitos em presos ou similares, né? E aí a gente vê que depois a ciência vem evoluindo, a gente começa a compreender o corpo humano, a fisiologia se estabelece um pouco depois desse entendimento anatômico, basicamente com um livro que a gente deu, que foi de William Harvard, tá? No século, bem no início do século XVII, tá? E a gente acaba consolidando ali a fisiologia também como ciência, em cima já das perguntas que foram feitas sobre o corpo humano, um pouco tempo antes disso, e aí a gente vem evoluindo até os dias atuais em relação ao entendimento de diversas áreas, tá? Não somente aí da medicina, mas em outras áreas de conhecimento da filosofia. Mas aí, para a gente entrar chegando um pouco nos dias atuais, houve talvez um pesquisador um filósofo, né, um filósofo moderno que todo mundo já ouviu falar, que foi o Descartes, René Descartes, um grande filósofo francês, que foi o pai do que nós chamamos de filosofia moderna. E hoje o fazer ciência que a gente tem com metodologia científica e tudo mais, se deu em cima das perguntas e do questionamento dele sobre o que era ciência. Volto a dizer, acabei de dizer que ciência é a busca pelo conhecimento, mas como é que eu busco isso? Como é que eu faço as perguntas? Que metodologia eu utilizo? Então, no século XVI, o René Descartes, ele começa a se questionar sobre isso, e ele tem uma frase que é icônica, que está no livro dele, sobre o discurso do método, que é penso, logo existo. Essa frase todo mundo já ouviu falar alguma vez, e ele é um fato, porque se
ciência, ele é conhecimento, eu preciso pensar, eu preciso questionar. E aí é onde vem um diferencial sobre graduação e fazer ciência. Tem uma diferença extremamente enorme, porque o fazer graduação, ela não te habilita a fazer, a você falar, poxa, eu faço ciência, tá? Eu faço conhecimento. Muitas vezes, durante a graduação, a gente está se alimentando da ciência, mas a gente não está fazendo ela. Porque o fazer ciência, ela preconiza que você é um questionador. Mas aí tem uma questão, tem um ato importante, que é o que vem primeiro. Você questionar para você buscar resposta, ou você ter primeiro uma base sólida para você saber o que questionar. Esse é um ponto importante. Tá? Parece besta, mas não é. Parece trivial, mas não é. Porque tem um grande problema hoje na formação, que é o seguinte: a gente ensina muito bem aos alunos, desde o ensino médio fundamental, a questionarem. Mas a questionar tudo. Mas primeiro eles têm que ter base. Tá? Porque como é que eu questiono sem saber o que questionar ou como chegar à minha pergunta? O que é um grande problema, porque você cria pessoas que, que têm um vazio de ideias e questionam de maneira ou questionam muito e tem muita certeza sobre algo. E o René Descartes, ele no século XVI, ele traz uma questão muito interessante. Primeiro, você tem que ser cético em relação a tudo. O primeiro ponto, tá? Tudo que tem na natureza, tudo que se tem nos livros, eu tenho, de certa maneira, ser cético. Não ser cético no sentido de desacreditar, mas ser cético no sentido de eu olhar para aquilo e buscar também outras pessoas que possam discordar, ou metodologias que provem ou discordem daquilo. Porque o que se preconiza sobre o que é a base da ciência é você ter uma hipótese científica na mão. Vou dar um exemplo polêmico, a hidroxicloroquina. Então, você pega a hidroxicloroquina, por mais que você tenha uma ideologia política que se está se colocando no momento, porque a política em si, ela sempre existiu, existiu da Grécia Antiga, existiu na Revolução Francesa, vai existir hoje com seus interesses, e sempre vai existir com seus interesses, mas a ciência, ela preconiza que o pesquisador ele vai colocar na mesa, gostando ou não, uma pergunta, e ela pode ser respondida para sim ou para não, tirando dali todo e qualquer interesse ou viés do pesquisador sobre o método que vai ser aplicado. E o René Descartes, ele vai colocar isso. Primeiro, você tem que ser um cético, não importa quem diga, se é de um prêmio Nobel a um aluno de graduação. Contudo, para que você consiga responder aquele seu questionamento, não é através apenas da sua evidência ou apenas do que você acha que é o correto. Você tem que lançar mão de metodologias científicas. Então ele fala, olha, tem que haver método, tem que haver uma lógica, tem que haver um caminho para que eu consiga responder. Porque senão não há condição de eu conseguir questionar e, ao mesmo tempo, eu conseguir responder de uma maneira lúcida e conseguir, de fato, chegar a um denominador comum. Para vocês terem noção, na área médica, a gente muda de conceitos, tá, a cada basicamente 10 anos. Tá? Então, por exemplo, o que é uma verdade hoje pode ser que daqui a 10 anos não seja mais, por conta da própria evolução do conhecimento. Então, o fazer ciência é questionar. Tá? Ó, tem um grande problema. Quando a ciência ela começa a ter unanimidade, isso não é mais ciência. Tá bem? Não é, pode ser outra coisa, mas não é ciência. A ciência é o questionar. Bem? O questionar, só que não é questionar de qualquer jeito. Tem que haver metodologia científica. Tá? Tem que haver um caminho para que haja uma resposta. Tá? Aí sim, a partir dessa resposta, ou eu fico com a hipótese ou eu descarto a hipótese. Tá bem? Então, e aqui tem até um exemplo muito claro em relação à evolução do conhecimento, né? Desse conhecer, desse fazer ciência, que é o ciclo de conhecimento. Então, basicamente o que a gente sabe hoje de alguma matéria, alguma área da ciência em específico, alguma área do conhecimento,
É basicamente o que está representado por esse círculo. Então, no ensino médio, a gente está dentro desse ciclo, a gente está começando a conhecer de diversas áreas, tá? Então, a gente está dentro ainda do que é conhecido. No ensino médio, a gente expande um pouco mais. Na graduação, a gente expande um pouco mais, a gente sai um pouco daquele ciclo básico e a gente começa a evoluir em caminho agora ao limite do conhecimento, ao limite do que se conhece na graduação. Tá? A não ser que você seja superdotado e você consiga já na graduação chegar muito perto desse limite. Isso não é irreal, já existiu casos na história sobre isso, tá? No mestrado, você chega mais perto do limite da ciência, e o que você acredita é que no doutorado você consiga atingir o limite e você vai contribuir para expandir esse limite. Tá? Essa é a ideia, por isso que se chama tese de doutorado. Você vai fazer uma tese, você vai expandir o conhecimento sobre uma determinada área, trazendo um conhecimento novo, ou atualizado, enfim, tá? Você vai contribuir com a área da ciência, tá? Então, se preconiza que, dentro desse ponto aqui, primeiro que você chegue próximo ao limite do conhecimento, para você, de fato, estar fazendo ciência, e você chegue a contribuir um dia, né, com alguma área do conhecimento, tá bom? E aí, dentro desse contexto geral histórico, né, que eu acho que é importante, só para a gente ter uma base de onde veio, o que é fazer ciência, tá? E que tem que ter método científico. As universidades, que são, inclusive, antigas, né, a gente tem, eu posso estar enganado em relação ao tempo histórico, mas talvez a primeira universidade do mundo tenha vindo mais ou menos ali século XII, XI, XII, tá? Que foi as universidades na Europa, se eu não estou enganado, a primeira da Itália, posso estar errando aí há tipo, 100 anos para frente e para trás, mas também é irrelevante, né? Mas as primeiras universidades que criaram eram basicamente voltadas mais para a área do direito e também depois medicina. Mas a gente não tinha na época ainda metodologia para que a gente conseguisse aplicar para o desenvolvimento da ciência. Então, a gente percebe que depois das ideias metodológicas de René Descartes, não, a gente tem que ter método. A ciência, ela deu um boom, tá? Ela deu um boom ali no Renascimento, junto com as áreas da ciência, da anatomia, da fisiologia, tal. E aí a gente começou a dizer assim, olha, se a gente vai produzir conhecimento com método, e a gente vai chegar no consenso do que é o método melhor. Por exemplo, eu vou fazer uma necrópsia. Então, dentro ali daquela faculdade, a gente determina que o melhor método é fazer uma incisão de tal maneira, em tal região. Tá? Então, a gente chegou a um método e ele vai ser aplicado, até que alguém prove o contrário. Então, a partir desse processo, houve uma grande necessidade. Primeiro, aonde é que a gente vai colocar esses dados que vão ser gerados? O primeiro ponto. A gente põe onde isso? E aí foi justamente nessa época, pouco depois das ideias de René Descartes, que começaram a surgir na Europa as primeiras revistas científicas, que elas serviam com um único intuito, tá? Tinha um único intuito, era divulgar os dados científicos que eram obtidos através de estudos científicos. Então, eu distribuo ali como um trabalho para que outra pessoa consiga fazer a mesma coisa que eu fiz no meu laboratório, e eu ganho crédito por isso. Então, basicamente, ali no meados do século XVII, você tem a criação das primeiras revistas científicas do mundo, tá? E aí depois a gente começa com a ideia de, poxa, eu publico um artigo, mas qualquer um pode escrever também, qualquer pesquisador. Só que se eu tenho um método científico que eu tenho que seguir, quem é que vai certificar que de fato eu estou seguindo? Eu tenho que passar por revisão por par. Eu tenho que colocar, por exemplo, eu tenho que dar para um colega olhar e dizer, poxa, Arthur está seguindo a metodologia que é preconizada, está correto. Ele questionou, ele falou que estava errado, mas ele mostrou, de fato, pelo método científico comprovado. Tá? Ou se é um método novo, esse método, teoricamente, ele faz sentido. Tá? Porque nem sempre é preciso seguir os métodos
atuais, tá? Eu posso criar meu método tranquilamente, desde que tenha embasamento científico e eu prove isso. Até hoje é assim. Se quiser criar um método novo, não tem problema nenhum. Agora você tem que provar com embasamento científico, tá? E aí surgiu o que a gente chamou de revisão por par, tá? Bem nessa época. E aí, enfim, a gente veio evoluindo, até que os dias de hoje a gente tem milhares de revistas científicas, todas com revisões por par, tá? Obrigatoriamente, as melhores não, né? As revistas científicas que elas têm algum crédito, tá, na academia, ela tem revisão por par, tá? Ou seja, eu mando meu artigo e ele vai ser enviado primeiro para um revisor e ele vai certificar que de fato eu estou seguindo as metodologias científicas e ele vai dar um parecer que vai ser aprovado ou reprovado para publicação, tá? Então a gente vem assim, ó, a gente subiu bastante o número, por mais que seja antigo essa ideia de ter revistas científicas, mas isso, assim, é muito novo a ideia da gente publicar, tá? Acho que, assim, a gente vem do pós-guerra, é que deu um boom em número de publicações, tem aqui uma expansão, né, que a gente vê um aumento exponencial do número de publicações, basicamente ali no pós-primeira guerra, início da segunda ali, sempre períodos de guerra, a gente a gente produz bastante ciência, por incrível que pareça, né, por uma necessidade ruim, mas que se estabelece na época, tá? Então, aqui só para vocês verem, foi a primeira revista do mundo, tá? Que eu mostrei do século XVII, qual foi a revista translacional de filosofia, e nós sempre atrasados aí no mundo, 200 anos depois veio a do Brasil, tá? Então, a gente tem a nossa primeira revista científica, foi a revista da Bahia, e depois a revista Gazeta do Rio de Janeiro, 1872, e a outra, 1864. Essas duas revistas, né, que é a Gazeta do Rio de Janeiro e da Bahia, que foram as primeiras nossas, vêm 200 anos depois das revistas do exterior, da Europa, né, que foi a revista francesa. Então, não se espante que a gente tenha, de fato, aí, em fazer ciência, em fazer conhecimento, nós temos um atraso literário. Tá? Nós temos um atraso de 200 anos, não dá para do dia para a noite a gente correr atrás, a gente faz ciência de qualidade, só que nós temos um déficit em relação a fazer ciência. E nós, e vocês que estão aí do outro lado, que vão ser uma geração nova, que vão vir trabalhar como médicos e provavelmente também na área de pesquisa, vocês têm que entender que nós temos uma certa responsabilidade sobre isso. Porque, assim, o atraso nós temos, e o quanto é que nós vamos contribuir para a gente continuar ou para a gente conseguir chegar ou diminuir, né, esse atraso literário que a gente tem hoje, tá? Então, esse talvez é um grande desafio das próximas gerações, né? E aí a gente tem, só para ilustrar e a gente entrar de fato em algo mais prático, é interessante essa ideia de fazer ciência. Olha que louco, questionar tudo, fazer ciência, e o quanto é importante você ser cético em relação às coisas, tá? E não descartar hipóteses, por mais que elas não aparentem no primeiro momento para nós ser interessante. Aqui tem um artigo, tá? Esse artigo foi enviado para Nature em 1937. Essa carta, né, para Nature, essa carta aqui foi enviada pelo Krebs, tá? Tá aqui, ele assina aqui embaixo, tá? Isso é real, essa carta. Ele mandou, porque a Nature tinha mandado para ele um artigo para ele revisar, e ele está negando aqui na carta esse artigo, ele está rejeitando fazer para a Nature essa revisão por par. E ele vai falar aqui na carta que ele nega porque antes o artigo que ele tinha mandado para a Nature foi rejeitado por um revisor, porque o revisor achou esdrúxula a ideia dele. Era totalmente louca, é um contrassenso a ideia que o Krebs estava enviando. O que ele fez? Tirou o artigo dele, mandou para outra revista e foi com esse artigo que ele ganhou o prêmio Nobel. Tá? Então, quando vocês estudam o ciclo de Krebs hoje, foi porque o Krebs não desistiu da ideia dele. Tá bom? Vou te dar um exemplo muito mais moderno sobre isso. Outro pesquisador,
o que a gente entende sobre sistema imunológico, que é sobre hipermutação somática, na época que saiu sobre isso, que o DNA trocava regiões, partes do DNA, para formar anticorpo, essa ideia foi totalmente rejeitada. Era uma ideia meio de louco, e até hoje aparece uma ideia meio de louco. Não tem, meio, de novo, é um contrassenso. Você pegar, putz, o DNA tem uma estrutura fixa, você vai pegar uma região, você vai colocar uma parte do DNA em outra região do DNA, quer dizer, você tem um elemento móvel, quer dizer, o DNA é dinâmico, tá, isso não existe. Então, na época, esse artigo também foi rejeitado. E foi com esse artigo que se ganhou o Prêmio Nobel de Imunologia. E hoje o conhecimento que a gente tem de produção de anticorpos é nesse artigo. Então, cuidado sobre os nossos conceitos muito rígidos em relação à ciência. Tá? Não quer dizer que você vai acreditar em tudo, nem em fonte de carochinha, mas você tem que se certificar, ler. Primeira coisa, leiam o contraditório. Eu acho que talvez assim, vocês perguntaram para mim noções básicas acerca do universo científico, fazer uma noção básica é leia o contraditório. A partir do momento que você lê apenas com quem concorda com você, você não está dentro do universo científico, você está apenas dentro de uma bolha científica. É diferente. Eu fico dentro de uma bolha dos que concordam comigo. Só que o que não concorda pode ter uma ideia que seja muito melhor que a minha e que me faça pensar fora da caixinha. Tá? E para eu pensar fora, eu tenho que ter ideias que sejam que sejam além da minha. Tá? Então, a única coisa que vocês têm que ser canônicos, e aí vocês não podem abrir mão, é de metodologia científica. Tá? Aí sim, se o cara testou e não funcionou, foi comprovado, tá? Aí sim, é descartado e até que a prova do ônus cabe sempre a quem está. Isso vocês têm que ter noção, a prova do ônus cabe a sempre quem defende a teoria. Tá? Então, quem está defendendo a teoria, que ou funciona ou que não funciona, você que está defendendo a prova do ônus é dele, ele que está defendendo a ideia, tá? E ele que tem que comprovar, não você o contrário, tá? Então, se vira para comprovar de maneira científica, tá? E aí a gente tem hoje, assim, um mundaréu de revista, né? Assim, a gente tem revista à torta e à direita, tem milhares, dezenas, centenas de revistas científicas aí espalhadas pelo mundo todo, e elas vão servir com o intuito de divulgar esses dados que são obtidos através de estudos científicos, tá bem? E que, e assim, para a gente não ter uma bagunça em relação à estrutura de artigos científicos, né, que é esse método de divulgação, foi se criado já há algum tempo, e isso foi um censo em relação às editoras de revista, uma estrutura básica para artigos, tá? Então, todo artigo científico, ele tem que ter essa estrutura geral, tá? Que a gente chama de EMRAD, tá? Então, todo artigo tem que ter um título, um abstract, uma introdução, ele vai ter que ter um objetivo, esse objetivo pode estar contido dentro da introdução, no final, né? Tem que ter um método, tem que ter resultados, tem que ter discussão, a conclusão, tudo que está trastejado é opcional, porque a conclusão pode ser o último parágrafo da discussão. Pode ter agradecimento, tá? Se a revista pedir, e referências. Então, isso é a estrutura mínima e seguida por todas as revistas científicas, tá? Então, quando vocês perguntam, poxa, qual é a estrutura que eu tenho que ter em um artigo científico? É essa aqui. Tá? Isso já é preconizado, isso foi estabelecido para que não virasse uma bagunça, né? Porque, imagina, eu vou publicar os dados que eu tive no meu estudo. Aí, o que eu faço? O que eu ponho? Não, tem uma estrutura básica. E é interessante que esse modelo é no modelo de funil. Tá? O modelo de funil preconiza o seguinte, que do primeiro parágrafo da introdução até o final da introdução, você vai do mais macro para o mais micro. Eu não estou me referindo à parte microscópica ou macroscópica, tá? Não estou falando no sentido de aumento de estrutura. Eu estou me referindo à informação. Então, eu vou dar informação mais macro no início da introdução e depois eu vou tornando ela mais próxima da minha realidade. Isso é obrigatório. Tá? Então, eu começo no primeiro parágrafo a escrever sobre
vamos dar um exemplo sobre câncer de mama. Se eu vou começar a escrever, o artigo é sobre teste de uma droga X no tratamento de câncer de mama. Eu começo a escrever sobre câncer de mama, posso escrever ali no mundo inteiro, quais são a incidência, a mortalidade. Então, eu estou falando no mundo, isso é muito macro, depois eu posso dar uma afunilada, eu posso começar depois no Brasil, como é, quanto morre, tá, estou puxando para a minha realidade, depois eu posso no outro começar falando, no segundo parágrafo, sobre tratamentos, tá, tratamento é mais específico do que índice de mortalidade no mundo ou no Brasil, então sobre os tipos de tratamento, depois eu posso especificar um pouco mais, falar sobre quais são as limitações desse tratamento, eu estou colocando um problema ali em meados da introdução, depois eu posso colocar, basicamente, qual é a minha tentativa de resolução. Então, se eu vou testar o fármaco X, eu preciso dar um embasamento teórico para esse fármaco. Então, eu coloquei a limitação, então, porque os tratamentos utilizados hoje têm uma limitação, porque os pacientes têm efeito colateral e o índice de sobrevida é até 2 anos com esse tratamento. Então, contudo, o fármaco X, que é o que eu estou testando, né, tem se mostrado promissor em estudo não sei o quê, ou tem sido usado na medicina popular, ou não sei o quê, e eu vou tentar fazer uma justificativa nos próximos parágrafos do porquê eu estou propondo utilizar isso. Então, veja que eu já fiz uma transição do início para meio e para o final agora, eu vou falar do meu composto que eu estou testando. Então, eu vou afunilando até o final da introdução. E aí você vem por aí, métodos. Por que o método está no meio do funil? Porque o método é o teu método que você utilizou. Agora, é um método que tem que ser embasado cientificamente. Tá bom? É um método que você tem base científica, você tirou de algum canto. Ou se você tem know-how para inventar esse método, você tem que justificar. Tá? Você tem que trazer uma justificativa científica que provavelmente, se você não tiver um know-how muito grande, não vai ser aceito. Tá? Resultado. O resultado, porque está no meio também, não está mais afunilado, porque é o resultado teu. Não é resultado de fulano, tá? É o teu resultado. É a descrição dos resultados que você teve em laboratório. E discussão da mesma maneira. Você começa discutindo teus dados e depois trazendo à luz da literatura justificativa. Então, se você está ali discutindo teus dados e depois à luz da literatura, você vai ao contrário. Você vai alargando de novo o funil. Tá? Então, assim, essa ideia já foi colocada há muito tempo e a gente se utiliza dessa técnica quando a gente vai escrever artigos científicos, tá bem? Isso aqui eu vou deixar com vocês, essa referência, para que vocês possam depois pesquisar, tá bem? Aí aqui também tem uma série de questionamentos, assim, de introdução, eu só deixei porque eu vou disponibilizar esse material para vocês, de perguntas que vocês têm que responder em cada sessão. Introdução, quais são as perguntas que você tem que responder, métodos, tá, discussão, só apenas questões norteadoras para vocês entenderem aí o que é cada etapa, tá? E aí, seguindo a mesma lógica, então, agora de produzir artigos científicos, vocês têm que entender o seguinte, o que a gente viu até agora? Primeiro, que ciência ela é conhecimento, não existe busca, não existe fazer conhecimento sem perguntas. Eu sigo métodos, como a gente chama, métodos cartesianos, né? Então eu tenho que ter metodologia, eu tenho que ter sistemática, eu tenho que ter métodos comprovados cientificamente para eu começar a responder aos meus questionamentos. Tá? Isso é fazer ciência. Tá? Isso é fazer ciência. E aí, quando você obtém os resultados, tá, a gente vai divulgar. Eu falei para vocês sobre divulgação no modelo de artigos, só que a gente pode se utilizar. A primeira coisa que a gente começou foi, de fato, a publicar no modelo de artigo. Tá? As publicações no mundo começaram dessa maneira. Contudo, a gente tem metodologias diferentes hoje de comunicar, de mostrar os nossos dados à academia, tá? Ao mundo científico. E aí tem 2 formas diferentes, tá, que eu posso falar para vocês nesse momento. Uma é através de artigos científicos, que foi o que a gente veio falando, tá? E artigos científicos, ele é a metodologia que é a forma, né, melhor dizendo, que eu busco para divulgar os meus dados em revistas científicas, ou seja, tem uma série de revistas,
essas revistas geralmente estão ligadas a universidades, ou ligadas a editoras, tá? E essas revistas publicam, às vezes, periodicamente, a cada um mês, 2 meses, os melhores artigos que foram enviados e que foram aprovados para publicação. E aí, por isso que a gente chama periódicos científicos, tá? Periódicos e revistas científicas é o mesmo, tá? A gente pode entender como sinônimo. Então, quando eu tenho bastante dados, dados robustos, dados que eu consigo fazer uma introdução, uma discussão, tudo mais, eu envio para uma revista que eu entendo que está dentro do objetivo, do escopo do meu artigo, e eles vão, se for aceito, publicar. Ó, a publicação, ela demora muito tempo, tá bom? Isso é um grande problema. Os alunos de graduação hoje têm uma ansiedade absurda em relação à publicação, quando você manda, e aí, professor, olha, publicar em uma boa revista leva em média de 1 ano, tá? Já ponham isso na cabeça. E quando vocês forem pensar, poxa, ó como vocês têm que se programar. Eu quero ir para a residência com um artigo publicado. 1 ano antes, você tem que estar se planejando para você estar enviando para a revista. Tá bom? Para enviar. Para você contar que até lá esse artigo vai estar publicado ou pelo menos aceito. Tá? Por quê? Ela vai para o revisor. Se o revisor não aprovar, acabou, você tem que mandar para outra revista, não pode mandar 2 vezes, mas se o revisor mandar você corrigir, você tem que corrigir, manda para o revisor de novo, aí o revisor manda de volta para corrigir. Cada ida e volta demora em média 3 meses, tá bom? É bastante. A média é mais ou menos 3 meses, né, assim, para o revisor, porque a gente, quando é revisor de revista, a gente não ganha nada. Então, de verdade, a gente faz por currículo, não há interesse, por exemplo, você pega um artigo, é bom pela experiência, mas é chato, demora tempo, você passa um dia, às vezes 2 dias, revisando um artigo, você fica naquela, caramba, se você está trabalhando, você tem que parar. Aí, por exemplo, eu tô na U9 40 horas. Quando eu faço final de semana, faço nas férias, você fala, poxa, eu demoro às vezes 2, 3 meses para dar um parecer. Eu faço quando der tempo. Não estou ganhando, né? Então, é complicado. Então, e outra maneira é resumos para congresso, tá? Olha, se tem uma coisa que é importante hoje, que é uma noção básica, é isso. Tá? Eu peço para vocês, a partir de hoje, não errem mais, quem ainda não ouviu falar sobre isso. Resumo para congresso não é artigo científico. Resumo para congresso é eu tenho ali os meus dados científicos no laboratório, eles são preliminares, eu não tenho dados suficiente para gerar um artigo, mas eu quero divulgar, eu quero discutir no mundo acadêmico. Como é que eu faço isso? Eu mando para um congresso. Porque qual o intuito de congresso? É você levar um resumo, tá? Uma abreviação ali dos teus dados que você está tendo naquele momento, e você conseguir apresentar para os acadêmicos que ali estão, para os pares, e você conseguir ter uma opinião, fazer parcerias, fazer colaborações, né? Obter auxílio em um método que você não está conseguindo fazer, tá? Às vezes, para ganhar premiação também, tem muita gente que visa isso. É legal também ganhar premiação. Licença, sem querer interromper. Mas, tipo assim, tem bastante dúvida sobre isso. O resumo, Sim. quando a gente fala, necessariamente ele precisa virar um artigo, ou eu só passo essa parte expositiva, que nem você falou, de ter os dados, essas coisas? Não, aí é mais ou menos assim, ó. A gente tem dois caminhos, Giovana. O resumo, a ideia do resumo é você levar para o congresso para que você consiga discutir ali com os revisores, com os colegas, os dados que você está tendo de maneira preliminar. Contudo, pode acontecer o seguinte, eu já tenho bastante dados e já dá para fazer um artigo científico. Eu posso mandar para a revista, publicar este meu artigo, tá? Esse meu dado como artigo, e quando tiver um congresso, eu posso pegar os mesmos dados que já estão publicados na revista, fazer um resuminho e mandar para o congresso. Mas são duas coisas diferentes, tá? Eu posso ter o artigo publicado na revista e eu posso publicar o resumo no congresso. E eu posso fazer o contrário. Eu posso publicar, mandar o resumo para o congresso, apresentar esse resumo no congresso e depois juntar o resto dos meus dados e publicar
numa revista científica. Tá? Ah, Eu posso entendi. fazer os dois caminhos. Então, por exemplo, eu fui lá no congresso de anatomia, apresentei um resuminho, tá? Apresentei, tá. Depois, acabou o congresso, eu vou lá com o meu orientador, junto o resto dos dados que eu tenho, eu vou precisar de mais dados, eu monto aquela estrutura de um artigo científico, introdução, conclusão, tem em média um artigo umas 10 a 15 páginas, mais ou menos isso, e aí eu envio para uma revista para publicar. Então, congresso, não existe publicação de artigo científico em congresso. Não existe, tá? O que acontece é, você é um pesquisador extremamente renomado, publicou numa revista top, publicou na Nature, vão te chamar para você apresentar aquele artigo, para discutir aquele artigo no congresso, dar uma palestra sobre o teu artigo. É uma coisa. Mas não existe publicar artigo em congresso. Do mesmo jeito que não existe publicar resumo em revista. Não existe, tá? Eu vou fazer dando um exemplo aí do dia a dia de todo mundo agora, o artigo científico é como se fosse, sabe, o podcast completo? E o resumo é o corte podcast, tá? Que a gente fala aquele corte de 5 minutos, tá? Então, o resumo é aquele cortezinho que você vai lá e apresenta, só que não é a publicação completa, tá? Então, não errem mais isso, tá? Porque chama... Perfeito, obrigada. É uma dúvida bem comum, assim, bem recorrente. Eu achei interessante você esclarecer, obrigada. E na verdade, eu acho que a maior dúvida que tem, eu acho que é um dos maiores erros que eu ouço no dia a dia. Todo mundo, eu vou para o Congresso, eu vou publicar um resumo no Congresso. Não existe isso. Tá? Você foi lá, houve eu fazia um outro adendo, é assim, alguns congressos, não todos, eles podem fazer parcerias com uma revista. Por exemplo, o Congresso de Anatomia fez uma parceria com a revista X de Anatomia, para que os resumos que saírem daquele congresso sejam publicados em uma edição especial da revista, para aquele congresso. Essa categoria não existe, foi criado por conta de uma parceria, é algo particular e individual daquele momento. Tá? Então, faz muitos anos que eu não vejo mais isso. Tá? Só que as revistas não publicam resumo. Não existe essa categoria. Você pode abrir qualquer revista do mundo inteiro, não existe essa categoria. Agora, quando faz uma parceria com o Congresso, é outra coisa. Agora, de onde vem a confusão? É porque os congressos, o pessoal está, professor, mas tem anais do Congresso. O que é isso? Os anais do Congresso o Congresso pega todos os resumos que foram enviados, compila tudo aquilo, antigamente mandava imprimir e entregava a todo mundo os resumos dentro de um livrinho, como se fosse um livrinho, para que durante o congresso você pudesse folhear e ver, tem um resumo sobre célula-tronco, poxa, é meu interesse, é o pôster número 999, eu vou passar lá amanhã. Você já lê ali, se te interessar, você vai conversar com o autor. Então, assim, hoje não é mais, é online isso. Então, houve um erro que todo mundo achava, eu publiquei no Congresso. Não, ali ele está te dando um compilado dos resumos. É meramente isso. Por isso que a gente chama análise do Congresso. Tá bom? Então, dito isso, para a gente ir fechando o nosso raciocínio, o que é artigo científico, então? Que não é resumo, e artigo científico eu só publico em revista. Eu não publico em congresso. Não existe esse quadro, essa possibilidade. Então, segundo a ABNT, qual que é a ABNT aqui, ele vai definir como um artigo, uma parte de uma publicação, tá, de uma revista, que vai apresentar métodos, técnicas, processos, resultados. Ou seja, se eu pegar isso aqui da ABNT e enxugar, é uma publicação que tem uma estrutura que tem que ser seguida, ponto. Tá? É uma estrutura que quem vai determinar é a revista. Se for artigo original, vai seguir o MHAT, que eu mostrei para vocês, tá? E que tem mais ou menos entre 10 e 15 páginas. Pode ter mais? Pode. Algumas revistas têm até 30, vai depender, tá? Depende da revista. E tem que ter todos os dados, resultados, discussão, tá bem? O resumo, para você ter noção, o resumo de congresso, ele vai ter meia página. Você vê a diferença. Meia página, não mais que isso. E aí, como a gente, o que eu até deixei isso aqui, porque eu sempre coloco nas aulas que eu dou de métodos. Artigo científico, tá?
ele não constitui um material de livro, tá? Ele não vai ser constituído em cima de material didático. Eu não posso nunca utilizar na escrita de um artigo científico material didático. Eu não posso pegar, por exemplo, eu estou falando sobre patologia hepática, eu quero pegar o livro do Robbins. Por que fala patologia? É um livro conceituado, eu posso? Não pode. Não pode, em hipótese alguma. Não tem revista nenhuma que aceita. Por quê, professor? Porque aí a gente entra na questão do que é fazer ciência. Quando você está na graduação, quando você abre um livro, você não está fazendo ciência. Você está consumindo ciência. Você não tem questionamento nenhum naquele momento. Você não está respondendo questionamento algum. Na verdade, você está aprendendo a ter uma base sobre um determinado conteúdo. Então, o livro, ele está cheio de conhecimento que já foi consolidado durante muito tempo em cima do conhecimento que foi adquirido de perguntas de pessoas. Tá? Um pesquisador perguntou sobre qual é a estrutura hepática, ele conseguiu responder com método. Alguém, como Robbins, compilou esses conhecimentos em capítulos, de forma organizada, e fez um livro. Só que se você for pegar um livro, quando é publicado, ele foi baseado em artigos de 10 anos atrás. Então, isso para a ciência é muito antigo, mas muito antigo mesmo. Tá? Se a gente preconizar que a cada 10 anos você muda o conceito, se eu pegar um livro, provavelmente eu pegar um artigo hoje, tem parte dos conceitos que lá estão que a gente já não usa mais. Tá? Ou já não é tão válido, ou tem exceções, tá bom? Então serve para graduação, mas não serve para fazer ciência, tá bom? Serve para ter uma base, é a base, mas não para fazer ciência. Então não pode ter. Esqueçam isso na hora de publicar, tá? É outro erro muito grave. Eu tenho que publicar em revistas ou periódicos, é a mesma coisa, tá? E ele tem que permitir ao leitor repetir o que você está fazendo ali, seja o que for, tá? Relato de caso, que for, ele tem que conseguir repetir. Se ele pegar os teus métodos, ele tem que repetir tudo aquilo, tá? Conseguir fazer e obter os mesmos dados, tá bom? E aí a gente tem os artigos têm, de uma maneira geral, isso que está até no artigo, assim, os artigos científicos, de uma maneira geral, eles vão estar, enfim, em áreas totalmente distintas, né, dependendo da área da ciência que você vai estar e também do que você está querendo elaborar ali, né, então, você pode ter desde a área cultural, enfim, médica, cada um vai seguir uma certa metodologia científica e uma ordem, uma maneira de escrever, tá? Então, quem vem aí da área da humanas, a gente não segue a mesma metodologia de escrita para a área da saúde, tá bem? Cada um tem aí a sua maneira de escrever que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E quem tiver dúvida, quem tiver alguém da área de humanas, a gente possa depois discutir isso com vocês. Então, aqui para a gente chegar nos artigos de revisão, como é que a gente classifica os artigos de uma maneira geral? Eu coloquei 3 categorias, tá? Os artigos, eles podem ser classificados como originais, tá bom? Original, quando eu tive uma ideia, bateu uma ideia. Será que se eu fizer uma cirurgia utilizando tal metodologia, é melhor? Não sei, eu vou responder isso. Não dá para responder com humano, mas dá para responder, por exemplo, o experimento com animais. Então, você vai lançar mão, você vai fazer metodologia, tudo mais, vai pegar as metodologias que já foram utilizadas na literatura e você vai tentar responder aquela tua hipótese. E eu digo para vocês, olha, para vocês não se frustrarem, você vai responder para sim ou para não, tá? Então, que é um grande problema de quando você vai para a bancada. Tá? Eu já vi, eu sempre converso com os alunos de pós-graduação. Um dos grandes erros de ir para a bancada fazer pesquisa é você ter uma hipótese, você responder essa hipótese antes mesmo de ir para a bancada. Aí, professor, mas eu vou ser cirurgião. Tá, se você for fazer pesquisa, do mesmo jeito. Se você tem uma pergunta, você vai responder para sim ou para não. Não, nem
tente responder antes e que você vai se frustrar, tá bom? Porque se não der o que você vai querer, você vai tentar ficar acochambrando, né? Ai, mas fulano da carochinha, fulano sei da onde, o artigo de 1920 falava que... Aí você fica tentando encontrar na literatura coisa que já foi ultrapassada e que mostra o que você está querendo mostrar. Que é o que está acontecendo hoje, inclusive. Relato de caso é uma outra categoria que para vocês é muito útil, né? Ela é uma outra categoria, e revisão da literatura, tá? Então são as 3 categorias que a gente tem. Revisão da literatura é uma categoria à parte e eles têm tipos diferentes, tá bom? De revisão da literatura. Então, eu deixei uma outra tabelinha para vocês saberem quais os tipos, eu não vou falar de todos, mas artigos científicos dentro dessas 3 categorias, os originais, são todos os experimentais que a gente tem, seja com o uso humano, com células, com animais, tá? Então, tudo que é clínico e pré-clínico, ele entra em artigo original. Ó, se você perguntasse para mim assim, professor, me diz aí, resume o que é um artigo original. Você manipula as variáveis. Ponto. Se você pensar, mas que diabo é manipular a variável? Eu manipulo concentração de fármaco, eu manipulo a metodologia, você vai manipular, tá? Então, se você manipula, você está fazendo algo original. Você decidiu o método, você decidiu a forma de fazer, é original. Você vai sair dali de um estudo original. Então, estudo experimental, observacional, aí filosófico, mais, ou documental, todos são originais, tá? São estudos originais que vão dar artigos originais. Relato de caso não é. Por quê? Relato de caso você não está manipulando variável nenhuma. No relato de caso, seja ele clínico ou não, o que você está fazendo ali? Você está relatando um caso. Ah, professor, mas tem exame, então o quê? Sim, mas você não manipulou as variáveis do exame. Tá? O paciente fez os exames, tá? Ou até você pediu os exames, mas você não manipulou nada, tá? Você não ficou, não, então vamos usar isso agora, tá? Então, é um relato de caso. A partir do momento que você manipular, ele entra no estudo original e você tem que pedir a aprovação do Conselho de Ética, tá? Inclusive passível de você ser preso se você não fizer isso, tá? Se você manipulou variável, é um estudo clínico, tá? E revisão da literatura. Revisão da literatura aparece besta, mas é extremamente relevante, tá? E aí eu deixei aqui esse aqui eu acho muito bom, porque eles vai esse quadrinho, tá? Eu peguei aqui da UFRN, esse quadro, que ele vai mostrar de revisão da literatura, que é a 3ª categoria de artigos, quais são os tipos de revisão da literatura, tá? Não vai dar tempo eu falar de todos, tá? Porque a gente só tem já passou 1 hora, eu tenho mais 30 minutinhos que eu posso ficar com vocês, mas revisão da literatura, a gente tem 3 tipos diferentes, tá? Quais são os tipos? Primeiro, a gente chama uma narrativa. A revisão da literatura narrativa é um tipo de revisão que a gente encontra em TCC, tese, dissertação, onde você tem um tema que você quer falar, que você decidiu falar, que você quer introduzir ao leitor aquele determinado assunto, por exemplo, Covid. Eu quero falar sobre Covid. Bom, e aí você não tem critério nenhum de busca de artigo, de seleção de artigo, do tipo de artigo que você vai pesquisar. Você decidiu um tema, você não tem pergunta nenhuma. Você tem um tema que você quer escrever sobre. Isso acontece na revisão de literatura da tese, da dissertação, porque ali você quer introduzir o leitor ao que vem na frente. Então, isso aqui tem artigo de revisão narrativo, tem um viés enorme. Por quê? Você escreve o que você quiser. E aí, o que você faz? Que é o que acontece hoje em dia. Você vai escrever uma revisão, aí você escolhe os artigos que estão mais ou menos dentro da tua mesma linha de raciocínio. Aí eu acredito que graviola cura do câncer. Aí o cara vai buscar no blog, no blog de Joãozinho da Carochinha, aí vai buscar no blog Lua Invertida, e aí o cara vai buscar assim, coisa totalmente esdrúxula,
para comprovar, para dar um embasamento mesmo pseudocientífico, mas é o que é a narrativa dele. Porque é uma narrativa, você está criando uma narrativa. Isso aqui tem um viés enorme. As revistas não publicam revisão narrativa, a não ser que a revista, se a revista publicar, já fuja dela, provavelmente é uma revista ruim, tá? Não publica, por quê? Porque tem um viés, você não tem método, você, enfim, como eu falei, não escolhe artigo, não escolhe metodologia, e você escreve da maneira que quiser, tá? Mas serve na dissertação, na tese, porque você vai ter uma banca que vai te julgar ali. Então, fulano, eu vi aqui a fonte aqui que você colocou é de blog. Poxa, de blog não é aceito, não aceito. Então, você tem alguém que vai te julgar lá na banca. Então, cabe numa tese, numa dissertação, tá? Aí a gente tem uma integrativa, que vocês na graduação vão utilizar, ou na pós-graduação, as que vocês vão mais utilizar quando você está fazendo artigo de revisão, tá? O que é a integrativa? É um tipo de revisão que você vai ter uma pergunta, tá? Você vai estabelecer uma pergunta, por exemplo, vamos pegar uma pergunta polêmica agora? A hidroxicloroquina, ela funciona ou não funciona? Poxa, é uma pergunta. Você tem uma pergunta aí. Você, como pesquisador, você vai responder. Já tem bastante coisa aí na literatura. Eu consigo responder isso com a revisão da literatura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, em cima da minha pergunta, eu vou estabelecer critérios para pesquisa. Eu vou estabelecer critérios de busca, quais são os tipos de os artigos que eu vou pesquisar, e aqui só é válido os artigos clínicos, tá bom? E de revisão sistemática, não é qualquer artigo que aceito. Eu tenho que ter critérios de busca específica, então eu tenho que determinar, olha, só foi pesquisado artigo de 2015 até 2022, e você tem que pesquisar todos os artigos, todos. Você tem que colocar critérios para inclusão e exclusão desse artigo. Eu excluí o artigo por conta disso, eu incluí por causa disso. Você tem que colocar critérios, tá? E no final, você tem que fazer um compilado desses dados, criticar os dados e compará-los. Então, por exemplo, olha, fulano lá no Einstein viu que não funcionava. Outro fulano viu que melhorava. Contudo, os dados de fulano que viu que melhorava não tem erros metodológicos, não mostram de maneira, não tem um número suficiente paciente. Então, você tem que colocar e criticar esses dados. Isso é uma revisão integrativa. Tá? Então, você vai analisar o que você obteve ali e, no final, você pode dar uma tentativa de resposta. Funciona ou não funciona? Opa, as evidências demonstram que provavelmente não funciona. Aí, a literatura, eu varri de 80 artigos, 90 mostrou que não funciona. Tudo bem? Então, essa é a lógica. Você teve uma pergunta, você respondeu em cima de artigos. E a mais completa, que todo mundo fala que faz e não faz, esqueçam ela, é sistemática. Parece que é uma coisa virou bonito falar hoje. Eu estou fazendo revisão sistemática. Não está fazendo. Tá? Por quê? Revisão sistemática é complicadíssimo de se fazer. Ela tem critérios profundos para você fazer. Você tem que ter metodologia científica. Não é apenas dizer o ano, não é apenas dizer a revista que você pesquisou, critério de busca. Não é somente isso. Você tem que estabelecer um tipo de método que é padrão. Eu depois posso mandar um artigo para vocês. Você tem que escolher um tipo de método, por exemplo, uma revisão sistemática com estatística. Então, assim, na revisão sistemática, você analisa os dados e você faz estatística, inclusive, disso. Você tem que fazer análise quantitativa, não é qualitativa, apenas comparar. Por exemplo, eu analisei, o estudo do Einstein tinha 800 pessoas, no outro tinha 1.000, e aí do fulano tinha 10.000. Quando eu junto isso, eu faço estatística. Aí eu mostro, olha, realmente não funciona, eu mostro por análise estatística, eu mostro pelos, enfim, você tem que comparar isso de maneira quantitativa, não é qualitativa, tá? Então, revisão sistemática, ela geralmente assim, alunos de pós-graduação fazem,
tá? Ela pode ser indicada para uma tese, para uma dissertação, inclusive, e aí, para final, né? Às vezes, por exemplo, você está no mestrado, é aceito uma revisão sistemática da literatura, tá? E, por incrível que pareça, é a metodologia mais, ela está no topo da ciência, são as revisões sistemáticas. Então, se você quer perguntar, você tem uma resposta na tua cabeça, professor, eu queria saber se tal metodologia funciona. Procurem por revisão sistemática. Por quê? Ela já varreu a literatura inteira, de todos os dados clínicos que já tinham, e aquela revisão sistemática vai te responder. Ela já varreu tudo, não é um artigo, ela varreu 200 artigos publicados no período. Tá? Então, ela está no topo da ciência, tá? E você publica muito bem. Tá? É a publicação mais robusta que a gente tem. Tá bom? Então, bem rapidinho aqui, como é que eu elaboro, assim, o que é que vocês vão escolher? Não dá tempo de falar de todos, né? Se for falar de sistemática, a gente fica até o final do semestre falando de sistemática. Mas vocês têm que focar em quê? Integrativa, tá? Integrativa. Esqueça narrativa, narrativa vocês vão fazer para um TCC, para um é integrativa. E tem um passo a passo. Eu deixei esse artigo para vocês lerem, tá? É bem simples, está em português, tá? Que é um passo a passo de como fazer a revisão integrativa. Ela tem 6 fases de elaboração que você tem que seguir, não é aleatório. A primeira fase você tem que, primeiro, ter uma pergunta, por exemplo, aquela coisa, funciona ou não funciona? Primeiro ponto, ter uma pergunta que você quer responder. Você vai buscar na literatura dados sobre isso, sem estabelecer viés, tá? Não vai buscar, funciona, sei o que, e não funciona, eu tiro. Não, você não tem viés, tá? Senão é narrativo. Você vai coletar os dados, tá? Você vai coletar todos os dados que aquele artigo está dando, número de pacientes, se morreu, se não morreu, todos os dados do artigo. Depois você vai estabelecer critérios de análise do estudo, tá bem? E aí você vai separar em nível, tá? Os dados do estudo. Eu deixei aqui 6 níveis para vocês, do nível que é mais e o que é menos reconhecido na ciência, tá? Primeiro nível, resultados de meta-análise, que eu falei para vocês, revisão sistemática. Por quê? Ele já varreu a literatura. Nível 2, menos confiável, dados com clínicos, com pacientes, estudos clínicos. É menos confiável do que meta-análise, viu? Dados quase experimentados, a gente pode entender como pré-clínicos, animais, enfim, dados que a gente tem aí com células, tá? Os pré-clínicos de uma maneira geral. Nível 4, estudos descritivos, não experimentais, tá? O cara fez ali uma revisão integrativa, por exemplo, da literatura. Penúltimo, relato de caso. Olha o relato de caso onde está. O relato de caso está quase no último nível de confiança científica. Por quê? Porque você tem um paciente que está relatando um caso, você não sabe qual é a genética dele, se ele tem um polimorfismo, você tem um viés absurdo, tá? Então a confiança é praticamente, não chega a zero, mas praticamente zero, tá? Em relato de caso. E por último, opinião, tá? Opinião de especialista, tá? Então, qual critério vocês vão estabelecer? É esse aqui, ó. E você tem que colocar os dados foram analisados e foram escolhidos dados que estavam entre o nível 1, 2 e 3, tá? Se tiver nesse nível para baixo, já esqueça. Integrativo, geralmente a gente fica até o nível 2 de conhecimento, tá? Meta-análise e estudos clínicos, tá? A gente pode colocar pré-clínico também, bem? Depois eu vou discutir esses resultados, eu vou analisar os resultados desse estudo, eu vou discutir e depois eu vou escrever esses resultados. Eu tem uma tabelinha que é bem interessante dessa revista, que eu vou deixar para vocês, que é o seguinte, ó. Quando você está analisando os dados, você tem que preencher cada artigo que você escolheu, você tem que preencher essa tabelinha aqui, ó. Cada artigo, tá? Nome do artigo, nome do periódico, autor, tá? País, tá? Alguns dados pessoais, hospital, instituição. E aqui é a parte mais importante, que vai responder aquelas duas perguntas. Qual é o tipo de publicação? Tá? Você vai colocar aqui, que vai estar atrelado ao nível. Qual era o objetivo? Qual era a amostragem? Tá? Foi randômico? Não foi.
Qual foi o tamanho da amostra? Qual foi o tratamento do dado? Fez estatística, não fez? Qual o método estatístico? Qual foi a intervenção que foi realizada? Clínica, pré-clínica? Teve cirurgia, não teve? Qual foi a intervenção? Quais foram os resultados que ele obteve? Quais foram as análises? E quais foram as discussões? Tá? Então, isso aqui, para cada artigo que você vai revisar, você tem que preencher essa tabelinha. E quando você for escrever teu artigo, você vai escrever em cima do compilado dessa tabelinha aqui. Tá bem? Então, eu vou deixar esse artigo aqui para vocês darem uma olhada bem rapidamente, tá? Sobre quando vocês tiverem dúvidas sobre esse material. E assim, pessoal, para concluir, a gente ir para os finalmente, então, assim, primeiro, se eu der uma dica prática de como vocês escreverem, meu professor, não entendi foi nada, está muito complicado de fase 1, 2, 3. Primeira coisa é a seguinte, quando vocês pensarem em escrever um artigo de revisão, primeiro você tem que pensar, eu vou escrever uma revisão integrativa, eu tenho que ter critérios, eu vou pesquisar os artigos, eu vou ter que ter critérios de busca e de inclusão, eu tenho que ter artigos que sejam clínicos e pré-clínicos, tá? E uma outra coisa, como é que eu vou escrever? Eu vou pegar os dados que estão no mesmo nível, eu vou colocar naquela tabelinha os dados, e depois eu vou fazer um compilado dos dados que eu coloquei lá na tabela, de acordo com o título do parágrafo. Então, por exemplo, o meu parágrafo é sobre câncer e doxorubicina, tá? Então, eu vou escrever sobre isso, eu vou pegar os dados dos artigos que eu tenho sobre câncer e doxorubicina e eu vou escrever, olha, o estudo de fulano X mostrou que a doxorubicina aumenta a sobrevida em tanto, ou diminui em tanto. No outro parágrafo, fulano, outro mostrou que já diminuía, tá? E eu vou mostrando até no final eu fazer uma discussão sobre esses dados que eu estou obtendo, tá? E assim, na hora de escolher revista para publicar e na hora de escrever revista para buscar, você tem que ter uma ideia em relação que as revistas têm um fator que a gente chama qualidade. Não é qualquer artigo que você pode considerar, tá? A primeira coisa, você tem que saber qual a qualidade da revista, tá bem? É o primeiro ponto. A gente adota dois critérios. Tanto quando você for enviar para a revista, você tem que ver isso, tanto quando você for consumir o material daquela revista. Então, no Brasil, apenas no Brasil, tá, é a nossa jabuticaba brasileira, a gente tem o que nós chamamos de Qualiscaps, tá? CAPES, ela é uma entidade que está ligada ao Ministério da Educação e ela vai medir o índice de qualidade das revistas, tá? E ela mede da seguinte maneira, ela coloca o que a gente chama fator Qualiscaps. Ela coloca a qualidade da revista indo por índice que vai de A a C, sendo A melhor e C pior, tá? Então ela vai colocar aqui, ó, as revistas melhores, elas têm Qualiscaps A1, aí A2, um pouco menos melhor, né? Aí depois B1, B2, B3, B4 até B5 e depois C sendo a pior. Tá? Então, quando você está considerando um artigo para ler, você tem que considerar que a revista, assim, olha, que tem critérios científicos e aceito na comunidade, assim como artigo até mais ou menos até B3. Tá? Passou disso, B5, B4 e C, esqueça. Nem olhe, tá? Você vai ficar rodando ali, acabou, tá bom? E a gente tem outro índice também que a gente usa no mundo inteiro. Não sei se vocês já ouviram falar, que o fator Qualis, CAPS é só nosso, só no Brasil. Se você for perguntar para uma pessoa do estrangeiro, isso não existe, tá? O mundo, ele olha para o fator de impacto, que é medido mais ou menos assim. É um índice que vai medir o quanto de citação aquela revista tem por número de artigos publicados, tá? Tem um jornal que chama Journal Citation Reports, que todo ano ele mede o índice do fator de impacto de todas as revistas do mundo inteiro e ele divulga esse fator como um índice, tá? E ele coloca como fator de impacto, tá bom? É a numeração que aquela revista tem, que vai geralmente de 0 alguma coisa até 60, tá bom?
Professor, até qual é o índice de fator de impacto que é mais ou menos bom, considerável? 1,1, 1,5, 2, tá? Menos que isso já é meio boca, viu? Tá bom? Então, assim, qual é o índice fantástico? A partir de 10 já é... Dificilmente o pesquisador brasileiro publica acima de 10, tá? E que publica prêmio Nobel, 30, 40, tá? Aí vai na Lancet 60, Nature e The Cell, tá? 30, 40, mais ou menos, de fator de impacto. Quer dizer, os artigos que eles têm são extremamente citados, tá bom? Onde eu vejo isso? No Google. Se você colocar no Google agora, qualquer revista, deixa eu ver, Journal of Nanomedicine, e você colocar, ó, Impact Factor, o próprio Google já dá essa opção. Ó, quando você colocar isso, aparece já aqui, ó, fator de impacto, um monte de canto vai aparecer, fator de impacto, 5,3, fator de impacto, 5, um monte de canto vai aparecer. Às vezes aparece logo aqui em cima também, tá? Você pode colocar isso, o nome da revista, Nature, ó, o próprio Google já dá, tá bom? Ó, 26 de fator de impacto, bem? Então, fica bem mais fácil vocês verem por aqui. Aí eu deixei um caminho aqui, esse caminho é para vocês pesquisarem por dentro do site da CAPES, tá? Isso foi até eu deixei para que quem tiver dúvida, outro método de pesquisar, tem esse passo a passo aqui, tá? Então, aonde vocês vão fazer tudo isso que eu falei para vocês hoje? Se perguntar, utilizar métodos científicos na iniciação científica, tá? Iniciação científica não é a mesma coisa que fazer graduação. Você precisa de um orientador, você precisa de um projeto de pesquisa e você precisa ter metodologia e desenvolver um projeto, tá? Então, tudo isso que eu falei, a pergunta, trabalhar em dados, seja clínicos ou não, você vai fazendo o que nós chamamos de iniciação científica, que você começa na graduação, tá? Você tem que procurar um orientador, o orientador, se você não tiver a pergunta, o orientador tem uma pergunta, que geralmente é a linha de pesquisa dele, e ele vai te envolver no projeto. Ele vai dizer, olha, então vamos pesquisar sobre isso, e ele vai te mostrar quais os métodos, como você vai fazer, e você vai desenvolver uma iniciação científica com ele. Logo, você vai pesquisar, vai fazer o artigo, tudo bem? Professor, pode fazer um artigo sem iniciação científica? Olha, oficialmente, a iniciação científica você tem um projeto, mas você pode fazer sim um artigo sem ser iniciação científica, tá bom? Você pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? E, por último, toda iniciação científica, todo pesquisador e todo professor tem que ter no Brasil o que nós chamamos de currículo Lattes. Tá? É a última coisa que eu quero falar para vocês sobre o universo científico. Professor, o que diabo é esse currículo Lattes? Entrei agora na graduação, nem sei o que é. Olha, aqui no Brasil, e somente no Brasil, a gente tem uma plataforma que, quando você quer se inscrever, vocês, alunos, em um projeto de pesquisa, você tem que estar cadastrado nessa plataforma. E nós, professores, qualquer pessoa da área da ciência tem que estar cadastrado. Nós chamamos isso de plataforma Lattes, e o nome de currículo é currículo Lattes, tá? Esse nome, ele veio por conta de um pesquisador que nós chamamos de Cesare Lattes, tá? O nome currículo Lattes veio em homenagem a ele. Ele foi um professor, ele foi professor da Unicamp. Ele, para vocês terem noção, ele com 20, ou foi 24 ou foi 25 anos, ele chegou muito perto a ganhar o prêmio Nobel. Foi a pessoa, o brasileiro mais próximo que a gente teve de ganhar o prêmio Nobel, foi ele. Ele que desenvolveu as partículas, ele não desenvolveu, ele descobriu partículas subatômicas, tá? E ele chegou muito perto, só que na época o prêmio Nobel não era dividido. O prêmio Nobel, só quem ganhava era o coordenador do grupo, ou seja, o orientador. Então o orientador ganhou, ele não, nos Estados Unidos, e ele voltou para o Brasil com 20 e poucos anos, tá? Então, com 20 e pouco, o cara ganhou perto do prêmio Nobel. Eu até brinco com o pessoal, você imagina o cara ser primo de um cara desse. Aí o cara tá sentado na mesa, aí tua mãe te olha, aí fala, tá vendo teu primo aí, ó, descobriu partícula subatômica que tu tá jogando Atari, ô desgraçado. Então, você imagina, o negócio é pesado, né? Você tá aí o comparativo fica complexo. Então, quando ele voltou, foi ele que em 50
ele criou o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia, que é a entidade que cuida das bolsas no país e da área de ciência, tá? O CNPq está ligado ao Ministério de Ciências e Tecnologia, e a CAPES está ligado ao Ministério da Educação, cuida da pós-graduação. CAPES cuida da pós-graduação. CNPq cuida da parte da ciência e tecnologia do país, tá? Dando bolsa, subsídio e tudo mais, tá? E foi criado pelo César Lattes. Então, em homenagem a ele, a gente criou o que a gente chamou de Currículo Lattes na década de 90. É uma plataforma onde todo pesquisador e professor tem que se inscrever e vai colocar os dados da produção científica dele, tudo que ele produziu, tá? Você vai colocar nome, resumo de congresso, se você apresentou, vai estar dentro desse currículo Lattes aqui, tá bom? Que só nós usamos no mundo, tá? No exterior não tem currículo Lattes, tem outro, é currículo mesmo, normal, como a gente está acostumado a mandar para seleção de trabalho, tá? Quem tiver com dúvida, o currículo Lattes fica na plataforma Lattes, tá? Que é a plataforma que unifica os currículos. Se você quiser buscar o currículo de um professor, de qualquer pesquisador, é só você entrar na plataforma Lattes, tá lá, buscar currículo, você coloca o nome da... eu acho que deu uma... Será que travou? Travou aqui para mim também. Deixa eu voltar aqui e voltar. Parou no slide plataforma lá. Aí agora tá andando. Tá em currículo Lattes aí para vocês? Plataforma Lattes? Tá sim. Então foi no celular que travou aqui. Então, vocês vão entrar lá e nessa plataforma vocês se cadastram e vocês vão colocar o currículo de vocês para se candidatar à bolsa, tá? Para fazer parte de pesquisa, para fazer pós-graduação, tá? Você vai ter que ter esse currículo Lattes. E cuidado, não dá tempo de falar de currículo Lattes, como preencher e tudo mais, é uma aula específica que eu dou geralmente. Cuidado na hora de preencher. O currículo Lattes é algo cientificamente sério, é a tua porta de entrada para o mundo científico, e cuidado porque tem esses erros aqui, ó, tá? Tem umas coisas meio esdrúxulas, ó, no currículo Lattes. O povo vai lá, em vez de escrever, não sabe como escrever, olha, entra de um professor que você conhece, que você admira e tal, no mundo científico, vai lá e olha como ele preencheu, tá? Então, ó, a pessoa coloca aqui, ó, sobre mim, a plataforma Lattes informa. Atualmente é graduado, pessoalmente prefiro falar sobre mim de uma forma diferente. Vim de Mossoró, Rio Grande do Norte, para a ensolarada cidade de Natal, aprendi muito sobre pessoas, me incluí nessa... Olha, tem umas coisas muito... Ó, sou carismático, com facilidade para me relacionar com pessoas. Gente, isso aqui não é o Tinder, tá? Cuidado, não é o Tinder, não é o Orkut, tá? Então, ó, informa. Sorte é quando a hora certa encontra a oportunidade. E com essa frase sobre a sorte, a hora certa para encontrar a oportunidade, eu termino a nossa aula de hoje, tá? Passei um pouco do horário, mas cuidado na hora de preencher. Professor, muito obrigada, tá? A gente viu que está com compromisso, mas a gente agradece bastante, foi bem enriquecedora. Eu não sei se você lembra, mas a gente falou no e-mail sobre o e-book que a gente está elaborando, a gente convidou para dar uma revisadinha para a gente, uma coisa bem simples, bem grosseira mesmo, só para poder introduzir, né? A gente tem uma liga ciclo básico, a gente tem uma galera aí que está começando agora, está buscando informações, e é muito difícil reunir esse tipo de informação sozinho na internet. Sim. Esse seu slide aí vai ser perfeito também, vai ajudar bastante. Aí, assim que a gente tiver esse e-book terminando os últimos ajustes, a gente manda, né, para o senhor dar uma revisadinha, se não for incomodar, é claro. E com certeza venha dar mais aulas para a gente, é sempre muito bom, viu? Muito obrigada. Imagina, Giovana, eu que agradeço o convite. Espero que a aula tenha estado aí dentro da expectativa de vocês. É um tema bem amplo, noção básica, sei que o universo científico, né, trazer uma noção geral. Acho que todo aluno que está entrando na graduação é difícil ter essas informações meio compiladas, e pelo menos para vocês terem uma noção de para onde ir, o que pesquisar, enfim, né? Acho que esse é o primeiro ponto, pelo menos para a gente ter uma noção geral sobre, enfim, o mundo acadêmico, tá? Isso, era exatamente isso mesmo que a gente buscou, foi maravilhoso. Obrigado, pessoal, obrigado. E eu tenho mais aí
dou mais uns minutinhos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, A fico mais gente uns teve minutinhos só com uma vocês. dúvida, a gente passou um formulário, né? E aí falava assim, aí ó, o Pedro acabou de dar outra também, mas a primeira era sobre se existe um momento certo, né? Qual seria o melhor momento assim para buscar fazer esse tipo de publicação, buscar iniciar no mundo científico, se o senhor teria alguma dica de algum ano assim específico. Olha, Pedro, eu vou ser bem sincero. Porque isso é uma questão bem pessoal, mas eu vou te dar o meu exemplo. Quando eu cheguei na graduação, eu não sei o porquê, mas eu sabia que eu queria seguir carreira acadêmica. E eu busquei, assim que eu entrei, com 2 meses, um laboratório para entrar e aprender e tudo mais. E eu acho que talvez eu sempre fui muito curioso, né, em relação a isso. Eu fui tão curioso que eu desmontava as coisas quando eu era moleque dentro de casa, só não sabia montar depois, tá? Mas já desgraça, né, dentro de casa, né? E aí, eu acho assim, quando eu vejo os colegas também que fizeram isso, eu percebo que todo mundo seguiu carreira acadêmica e conseguiu fazer mestrado e doutorado muito cedo. Porque é na graduação que se espera que você obtenha um certo nível de conhecimento sobre o que é um artigo, o que é um resumo, o que você manda para um congresso, tá? Durante a graduação, tá? Para que você não chegue numa pós-graduação totalmente cru mesmo no meio acadêmico. Então, por isso que a gente chama de iniciação científica, é para você, essa noção geral, você obtenha na graduação. Porque a graduação em si, o pessoal até questiona, mas eu não tive isso na minha graduação, mas não tem mesmo, porque não é o foco da graduação. O foco da graduação é cumprir uma carga horária que é determinada pelo MEC, para que você tenha conhecimento mínimo sobre uma área da ciência. Esse é o foco. Tá? Mas fazer ciência é uma outra coisa. Você diz, poxa, eu quero me inserir, eu não só quero ser alguém que se alimenta da ciência, eu quero fazer ciência. Então, qual a dica que eu dou para vocês? O quanto mais cedo vocês conseguirem se associar a um laboratório, a um professor, participar de um projeto de pesquisa, acompanhar um projeto de pesquisa, melhor. Tá? Eu acho assim, olha, eu entrei na graduação agora, eu não tenho noção nenhuma, tá ótimo. Eu acho que assim, ninguém, a gente tem que ter uma coisa, talvez que, como ser humano, às vezes nos dói muito, né? É quando a gente se põe dentro de um laboratório, a gente não sai nada, a gente não sabe nada, a gente fica meio perdidão, né? Você fala, eita, poxa, eu não sei tudo, todo mundo sabe tudo aqui, mas é um momento, de fato, de você aprender, e a graduação tá para isso. Então, eu acho que quanto mais cedo vocês começarem os anos, melhor. Porque o que é que acontece? No final, não dá mais tempo. Quando você chegar para, eu vou deixar para o último ano de graduação, não dá mais tempo. Se você quiser produzir alguma coisa, não tem tempo no final da graduação. Pode ser que aconteça, você consiga produzir? Até pode. Mas, se você pensar que você vai ter que desenvolver um trabalho, escrever e mandar para uma revista, se você for pensar em uma seleção, por exemplo, de residência, você não terá tempo para isso. Você vai chegar no processo de residência e isso não vai contabilizar no teu currículo, tá? Então, eu acho que assim, o que vocês podem fazer é busquem se associar, busquem, inclusive, a pessoa, olha, a um professor de uma universidade, um hospital, diz, olha, deixa eu vir para aqui ficar acompanhando. Deixa eu vir aqui lavar a vidraria no laboratório, deixa eu vir, enfim, ficar acompanhando a rotina e tudo. Isso ajuda bastante, porque por mais que você diga, poxa, mas eu tô indo e não está contando o meu currículo, mas está te contando em experiência, tá bom? Isso vale tanto, eu vou nem que, mas é isso mesmo, ó, isso vale tanto mesmo, que na minha graduação, como eu fiz isso no início, eu consegui pegar os 4 anos de graduação e aí todas as férias eu tive a oportunidade de vir para a USP. Meu início da vinda para São Paulo foi isso, que eu fiz na Federal da Paraíba. E aí um professor de lá, que era daqui, que se concursou lá, mas ele era de São Paulo, né, ele era da USP, se concursou na Federal da Paraíba, e falei, olha, eu faço meus experimentos nas férias na USP, você quer ir também? Eu vou também, né, vou ficar as férias. Então, dava as férias da faculdade, eu vinha para São Paulo. Durante a graduação inteira, eu não tive férias, eu vinha para São Paulo. No final, ele ia me dando certificado. Eu lembro
Eu tenho até hoje certificado de estágio, eu acho que eu somei quase 1.000 horas, porque somava 2 meses de férias, né, e aí meio do ano, não, meio do ano, final do ano, foi somando bastante. O que aconteceu? No final, quando eu cheguei para fazer seleção de mestrado, na época, né, eu, como eu tinha conseguido publicar nessas idas e voltas da USP e fazer experimento, o professor fez assim, olha, a pontuação que eu tinha obtido não era compatível com o doutorado. E aí eu não fiz, eu não sei se vocês sabem que existe esse quadro, quando você faz pontuação numa seleção que é equivalente ao doutorado, você pode ir para o doutorado direto. Você não precisa passar pelo mestrado. É como se você já tivesse obtido o título, ou você, enfim, não necessita do título de mestrado para ir para o título de doutor. Então, você faz doutorado direto. Então, assim, você tira das tuas costas 2 anos da tua vida. Você tirou dali. Por quê? Você obteve o conhecimento sobre o universo científico na tua graduação. Você não precisa do mestrado. Você já sabe fazer uma metodologia, você já sabe tocar, que é o que se espera de um aluno de doutorado. Você entrou no laboratório, você sabe tocar, e você tem um orientador para, na hora que estiver pegando fogo a coisa, e aí, me ajuda aqui. Mas você sabe tocar um experimento, você sabe se perguntar, você sabe, eu tenho esse questionamento, eu respondo assim. Tá? E para vocês, como médico, isso é extremamente importante, porque, poxa, não estudar 6 anos da vida. Aí você quer fazer residência ainda quer fazer doutorado. Se for fazer tudo isso, meu amigo, vocês vão levar tempo pra caramba, né? Então, é tempo. Então, eu não sei, eu acho que assim, quanto. Desculpa eu ter sido tão redundante, mas acho que é importante a gente trocar essas experiências. Eu acho que assim, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E eu sou bem sério, gente. Pensem bem, eu já fui tão jovem quanto vocês, eu já fui tão estudante como vocês, e eu sei que estudante faz coisa de estudante, é normal, a gente quer chegar na faculdade, quer aproveitar, quer ir para festa e tal. Mas, assim, se você tem um objetivo, para quem tem, eu falo isso para quem tem, poxa, eu quero ter uma carreira de sucesso, eu quero ter know-how na área, eu quero. Olha, abdica um pouco, não é que você vai abdicar da vida social, você já abdica bastante, porque é pesado o curso, mas às vezes sei lá, não de todas as férias, mas de uma, para fazer um estágio um mês, tá? Porque isso lá na frente vai ser um diferencial que te vai colocar no canto que a maioria não vai conseguir estar. E se você quer estar numa universidade concorrida, você tem que ter um diferencial. Tem um grande problema entre sonhar e realizar sonho. Qual é o grande problema? É que as pessoas sonham, né? Mas em sonhar e se preparar para realizar, a diferença é muito grande. Porque a gente às vezes sonha muito e esquece que tem que se planejar e fazer os pré-requisitos para a gente conseguir realizar. Não que seja impossível, mas tem que ter abdicação, né? Então, poxa, eu vou abdicar e, enfim, lá na frente você vai obter o resultado que você quer, né? Então, é a dica que eu dou aí para vocês. Então, quanto mais cedo começar, melhor. E, Pedro, em relação à revista, é o seguinte, é complicado porque você tem muita revista. Tem uma porrada, um mundaréu de revista aí. Cada área tem a sua revista que é às vezes, mais conceituada, enfim, que você visa para publicar. Então, como é que você escolhe? Eu tenho 2 dicas para vocês práticas. Uma, a FAPESP tem uma ferramenta, que é muito boa, inclusive, eu posso mandar para vocês depois, que você coloca o resumo do teu artigo, você joga lá e ela te indica artigos que podem publicar. E aí você seleciona, inclusive, por fator de impacto. Então, ela vai te mostrar, a revista tem 2, tem 10, tem 20, e você já tem que meio que saber, poxa, o meu artigo cabe numa revista de 2, de impacto, de 3. Então, você pode selecionar pelaquela lista. É um método. O outro é você fazer o seguinte, você não usou artigos para fazer o teu artigo de revisão, uma série de artigos? Você viu as revistas que estão mais ou menos publicando algo similar ao que você está fazendo. Então, a revista X aqui tem um artigo que é até parecido com o meu.
então você pode mandar para aquela revista. Por quê? Ela publica com o mesmo escopo, ela publica com o mesmo objetivo, com a mesma área. Então, o que eu indico, assim, olhem para isso e aí vê sim, se realmente se encaixa e manda para essa revista. Tá? Não escolham aleatoriamente, vou pensar no Google e tudo mais, e geralmente até o orientador de cabeça não vai saber, tá? A não ser que ele já publique a tempo em uma revista só, tá bem? Perfeito, prof. Muito obrigada. Essa questão de quando publicar é muito interessante, ter uma visão ampla de quem já está há bastante tempo mexendo com isso também, né? Foi muito esclarecedor. Obrigada, tá? O Lucas mandou aí no chat o formulário de presença. A gente, em nome da Liga, agradeço muito a sua participação, a participação de todos também, galera. Muito obrigada por vocês terem vindo. Isso vai ser muito importante pelos planos que a gente tem futuramente para a Liga e que o professor Arthur nos dê a honra de estar conosco também em alguns desses projetos mais para frente. Com certeza. Por poder estar com vocês, sempre vou estar aí para auxiliá-los. Um abraço, gente. Deus, e um abraço, bom final de semana para espero ver todos